Camila Cunha. De Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha, o nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala, na TV Thomas Pipe e na produção do programa temos Tatiane Pullman. Na próxima hora nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Além da Rádio CDN, você pode nos acompanhar também pela TV Diário, no canal 26 ou 526 da NET e também pelo YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1985. Vamos aos fatos deste ano. No mundo ocorre o primeiro Rock in Rio. No Brasil, o presidente era João Figueiredo. Morre o presidente eleito da República Tancredo Neves no Instituto do Coração em São Paulo. O vice-presidente José Sarney toma posse como 31º presidente do Brasil. Este é o ano da fundação da banda Engenheiros do Havaí. A Câmara dos Deputados do Brasil aprova o projeto de lei criando o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Em Santa Maria é o ano da fundação do Centro Desportivo Municipal, o CDN. E também é o ano da criação oficial da Associação Santamariense de Letras. Este ano faleceu o cantor Teixeirinha, mas nasceu o futebolista português Cristiano Ronaldo e também a atriz e cantora Mariana Rios. E em 85 nasceu também o nosso convidado de hoje, o Maurício Bacar. Maurício, seja muito bem-vindo ao DNA, um prazer te ter aqui. Mais uma vez, então, Camila, muito obrigado pelo convite. É isso, a gente estava... para vocês que acompanharam e quem não acompanhou, vale a pena conferir no YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. O Maurício esteve aqui no programa especial Previsões para 2023, onde ele e outros convidados falaram um pouco sobre o que nos espera, no caso dele, segundo a astrologia e numerologia, para o ano de 2023. Então, se você não assistiu, confira no YouTube do jornal. Mas hoje a gente trouxe o Maurício para saber um pouco sobre astrologia, claro, mas saber um pouco sobre a trajetória de vida dele. A produção fez um pequeno resuminho, eu vou ler e depois a gente vai conversando. O Maurício é natural de Santa Cruz, é formado em Economia pela Unisc. Na infância e na adolescência se dedicava a esportes, mas começou a trabalhar ainda cedo, aos 16 anos de idade. Maurício Bacar se dedica há 18 anos ao estudo da astrologia, da numerologia, do esoterismo e de temas relacionados ao autoconhecimento e espiritualidade. É astrólogo, numerólogo, instrutor de artes marciais, instrutor de filosofia oriental e ocidental na Nova Acrópole de Santa Maria. Também oferece cursos de astrologia e numerologia do poder da mente sobre a preservação da saúde. Mais ou menos por aí, Maurício. Isso aí. A gente voltando no tempo, aqui a gente tem um DNA origem. Então a gente volta, eu acho que lá para Santa Cruz, e eu queria te perguntar como era a tua infância, quais são as tuas lembranças mais antigas dessa época? Bom, nasci em Santa Cruz do Sul, meus pais foram professores, né? Hoje são aposentados. Professores de escola pública, então nasci em 85 lá em Santa Cruz do Sul e vivi lá até 2013. Então eu participei, né? Vivi lá minha infância toda, minha adolescência lá. E lá, bom, estudei, né? Fiz todo o colégio normal, depois fiz a faculdade também lá, me formei na Unisc, lá no curso de Economia. Mas na minha infância, o que eu percebo, né? Isso é uma característica de algumas pessoas. Eu tenho poucas lembranças da pequena infância. É como se aquele período ali dos primeiros 7, 8 anos tivessem passado batido. E eu tenho poucos flashes de memória desse período. Não que foi um período ruim, mas é uma característica minha e de outras pessoas que eu já conversei também. É um período assim que parece que ficaram poucas coisas. Sim, né? Entendi. Em que momento tu veio parar em Santa Maria e por que tu vieste para Santa Maria? Bom, eu vim em 2013, né, com o intuito de trazer a ideia da Escola de Filosofia Nova Acrópole. A Nova Acrópole ela é uma instituição bem conhecida agora, principalmente no YouTube. Ela está em mais de 60 países. E no YouTube o canal já tem mais de 1 milhão de inscritos. É uma escola de filosofia que tem uma abordagem ocidental e oriental. Então eu conheci essa instituição lá em Santa Cruz do Sul, enquanto eu fazia a faculdade de Economia.
Eu conheci essa instituição lá, fui estudando, fui fazendo vários cursos, fui recebendo toda uma formação filosófica e humanista e voluntariamente vim para Santa Maria para trazer também a ideia dessa escola. Então aqui em Santa Maria eu comecei dando palestras no Café Dom Pierre, dentro do Carrefour, né, que fica justamente bem na frente da Boate Kiss ali, né, e foi justamente no mesmo ano do incêndio da boate. Então em 2013 eu vim para cá com esse intuito. Na época eu ainda não trabalhava de forma efetiva com astrologia e numerologia. Então eu vim em 2013, comecei a dar essas palestras e futuramente então comecei a ser instrutor de filosofia e de artes marciais dentro da Nova Acrópole. Essas minhas atividades são à noite. E aí, em paralelo, então, nos últimos anos eu venho trabalhando de forma profissional como astrólogo e numerólogo. Fiquei curiosa quando tu fala em filosofia oriental e ocidental. Explica pra gente um pouco de como que é o trabalho na Acrópole. Dentro dessa instituição, é claro que se a gente for chamar de filosofia oriental e ocidental, é só uma forma que a gente tem para definir, né, uma filosofia que veio lá dos países mais árabes, asiáticos, enfim, e a filosofia que nasce aqui mais nos países europeus. Mas isso é uma convenção nossa, né, de separar Ocidente e Oriente, porque no fundo, todas as grandes abordagens vieram do Oriente. O cristianismo nasce no Oriente, o Egito, Oriente, a Índia, Oriente. Quando a gente estuda Grécia e Roma, a gente vê que eles foram fortemente influenciados pelo Oriente, pela filosofia oriental. Então essa ideia de chamar oriental e ocidental é só uma forma da gente, né, definir um pouco mais ali as regiões onde eram buscadas a verdade. Então cada região tem a sua forma de buscar a verdade. Mas em essência a Nova Acrópole, ela é uma instituição então que busca a filosofia à maneira dos clássicos, ou seja, uma maneira vivencial. É claro que se aprende muito da filosofia, dos clássicos, do que eles falavam, do que eles escreviam, mas principalmente do que eles viviam. E é nesse método, então, que a gente busca resgatar no século XX e século XXI. Essa instituição, ela busca viver a filosofia, viver os conhecimentos, para se aproximar cada vez mais da verdade. Que, como dizem, né, todas as tradições, todos os grandes mestres, a verdade já está lá, latente dentro de nós, só esperando vir à tona. Então, a filosofia é, digamos, esse método para a gente vislumbrar a verdade. Assim como a astrologia também é um método, a numerologia é outro método. São métodos de ajudar o ser humano a se encontrar, digamos assim. Um autoconhecimento. E as artes marciais? Qual é essa arte marcial? Dentro da Nova Acrópole, existem várias outras atividades que também nos ajudam a buscar a verdade, vamos dizer assim. Tem os cursos, né? O curso de filosofias, tem palestras e tem também as artes marciais. Dentro da Nova Acrópole, hoje se praticam cerca de 10, 11, 12 artes marciais, provavelmente. Mas eu pratico e sou instrutor da arte marcial Nei Kung. Nei Kung significa a arte do poder interno, ou numa outra tradução, ação de potencial inteligente, ou numa outra tradução, atitude interna. E claro, essa arte marcial envolve katas, formas, meditações, respirações, combate, defesas pessoais. É toda uma arte marcial bem completa. Ela acaba pegando, né, vários métodos, várias metodologias, e que inclusive são praticadas em outras artes marciais. Ela, no caso, essa que eu pratico, ela é uma arte marcial que ela é muito antiga e ficou durante séculos sendo, entre aspas, clandestina, vamos dizer assim, praticada por poucas pessoas. E aí no final do século XX ela retomou, né, fruto de um trabalho de um francês que morou no Chile muitos anos, chamado Michel Echenique, que teve mestres orientais e que teve essa missão de resgatar essa arte marcial e colocar para o mundo de novo. Então hoje essa arte marcial é praticada já em vários países, tem centenas de faixas pretas pelo mundo. E também eu sou, então, sou aluno, né? Ainda tenho as minhas práticas, obviamente, né? A arte marcial não existe um teto, né? Mas também atualmente sou instrutor dessa arte marcial dentro das atividades da Nova Acrópole. Interessante, mas eu fiquei intrigada com a economia. O porquê da escolha da economia? Isso tu chegou a atuar nessa área? O que aconteceu? Por que escolheu a economia e hoje o caminho é diferente? Isso tu já tinha na tua cabeça logo que terminou? A astrologia já fazia parte? A faculdade na época chamava Ciências Econômicas, ou Economia, né?
Eu comecei a fazer quando eu tinha 17 anos, influenciado, não porque alguém me disse, mas porque eu observava o meu padrinho, que na época era economista, gerente de banco, muito bem sucedido. Então eu olhava para aquilo com 17 anos e, bom, quero isso para mim também. Mas aí, claro, com o tempo a gente vai vendo que, né, nem sempre o curso que a gente faz vai se encaixar depois no mercado de trabalho, nem sempre é fácil a gente se encaixar. Com o tempo fui percebendo que realmente iria ser difícil. E aí eu só finalizei a graduação, mas durante a graduação eu já estudava astrologia, filosofia, psicologia, esoterismo. Eu sempre brinco e ao mesmo tempo não é uma coisa assim que eu me sinto orgulhoso disso, mas eu li durante a graduação talvez 4 livros de economia. E devo ter lido dezenas ou centenas de livros sobre, como falei, esoterismo, autoconhecimento, psicologia, porque no meu caso foi só um canudo, né? Eu não busquei seguir nessa parte da economia, tanto é que até hoje nunca atuei e não pretendo atuar, né? Porque hoje fui para essa área dessas terapias integrativas, holísticas, dentro, no caso, né, da astrologia e da numerologia. E em que momento, tu sabe me dizer, surgiu esse interesse sobre a astrologia? Por que surgiu esse interesse? Tu tem isso claro na tua mente? Quando que tu despertou para esse autoconhecimento? A astrologia ela entrou muito forte em 2008. Quando eu fiz um curso muito breve. Em 2008, então, eu fiz esse curso muito breve. E aí, com esse curso curto, de 2 dias, aquilo me despertou um interesse muito grande. E a partir de então, eu comecei a comprar muitos livros. Comecei a estudar profundamente o meu mapa. Comecei a entender que aquilo ali era uma ferramenta de autoconhecimento muito profunda. Então, a partir desse momento, eu comecei, né, a aprofundar, estudar por conta. Fui calculando e analisando mapas astrais de outras pessoas, principalmente as pessoas mais próximas. E fui percebendo que sim, aquilo fazia muito sentido. Claro que não vai de acordo com o horóscopo de jornal, nem vai de acordo com algumas abordagens, às vezes, que só aliam astrologia e bom humor, né? Eu fui vendo que a astrologia era muito mais profunda do que aquilo. Então, com o tempo, eu fui percebendo, bom, eu já estou agora com uma bagagem interessante, já tenho muito conhecimento, já tenho visto que essa ciência, ela funciona, por mais que hoje em dia os materialistas vão dizer que a astrologia não é uma ciência. Eu ia te perguntar, esse questionamento, se fala em pseudociência também, como que tu encara isso? Qual é existe esse embate sobre ser ou não ser? Como que funciona? Para mim é tranquilo, né? Mas tem pessoas que condenam. Por quê? Por ser uma pseudociência. Em primeiro lugar, o que é ciência? Ciência é a busca da verdade. Isso é ciência. O arquétipo da ciência, a ideia, modelo da ciência é a busca da verdade. Porém, quando a gente volta lá na Grécia, Roma, Índia, Egito, essas tradições não olhavam para a natureza a partir de um ponto de vista, como nós hoje olhamos, né, no nosso atual modelo materialista. O que é o modelo materialista? É considerar que o único parâmetro de realidade é a dimensão física. É só isso aqui que existe. Bom, esse é o parâmetro materialista. Maurício, eu vou ter que te interromper porque a gente precisa ir para um rápido intervalo e voltamos já já. E fiquei curiosa por essa explicação que o Maurício está nos falando sobre a astrologia como ciência, pseudociência e toda essa polêmica envolvendo. Voltamos já já com o DNA. CDN, a rádio do Grupo Diário. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. Se o motorista tivesse freado um pouco antes, evitaria a batida. Se o carro tivesse desviado um pouco, não pegaria ciclista. Se a moto viesse um pouco mais devagar, não bateria no caminhão. Já reparou que os acidentes acontecem por pouco? Se for dirigir, não beba. Nem um pouco. Balada Segura Empatia no Trânsito. Uma campanha Detran RS. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. A
A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55 3213 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Destaques do dia no jornalismo do Grupo Diário. Informações atualizadas em tempo real. Entrevistados ao vivo, interatividade e muito conteúdo. Os assuntos mais importantes para o desenvolvimento de Santa Maria e região. De segunda a sexta, às 15 horas, você acompanha o CDN Entrevista. Apresentação de Pedro Pavan. CDN Entrevista, jornalismo de relevância na pauta. O programa Conexão Empresarial entrevista empreendedores com trajetórias de trabalho, dedicação, luta e superação e que fazem a diferença para o desenvolvimento de Santa Maria e região. Aos sábados e domingos, às 9h30 da manhã, eu, a jornalista Maristela Moura, tenho um encontro marcado com histórias de sucesso, aprendizados e muitas conquistas. Espero vocês! Sua empresa precisa selecionar funcionários? Chame a Futura Gestão de Pessoas, que lá eles selecionam os melhores colaboradores e estagiários para o seu negócio, de forma rápida e segura. Acesse www.futurasm.com.br ou chame pelo WhatsApp 981445222. Futura Gestão de Pessoas. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 50% no MAF Restaurante e Pizzaria. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta, e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto. DNA. De volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado do meu entrevistado de hoje, o astrólogo Maurício Bacar, que esteve no especial das previsões e hoje veio para nos contar sobre a sua trajetória e nos explicar sobre a astrologia. No final do primeiro bloco, o Maurício estava nos contando, e eu tive que te interromper, a respeito da astrologia ser ou não ser considerada uma ciência e a polêmica e as divergências que existem sobre isso. Então eu vou pedir que tu siga teu raciocínio. Como falava, né? Os antigos, por exemplo, principalmente Índia e Egito, quando olhavam para a natureza, eles olhavam 7 planos de realidade. Um deles é a dimensão física. O segundo, a dimensão energética, que os chineses chamam de Shi ou Chi, os japoneses chamam de Ki, os hindus chamam de Prana. Inclusive tem as técnicas de Pranayama, né? São técnicas de expandir a energia. Técnicas de Qigong são técnicas para expandir a energia. Então, os orientais, né, principalmente Índia e China, e Egito também, né, esses 3, eles olhavam a dimensão física, é a primeira, uma dimensão mais sutil e mais rápida, que também é material, que é essa dimensão energética que eu falava. A terceira dimensão seria a dimensão chamada astral ou emocional, que vibraria mais rápido ainda, num plano mais sutil ainda e mais luminoso. E a quarta dimensão, que seria a dimensão mental, que também vibraria mais rápido ainda, de uma forma mais luminosa e mais sutil. Essas são as 4 que nós estamos acostumados. Então, a dimensão física é relacionada com o elemento terra. E a gente sabe que o nosso corpo aqui, né, ele tem vários elementos, inclusive elementos químicos da tabela periódica no nosso corpo, que estão na terra, na mãe terra.
porque o nosso corpo veio daqui, né? Ao longo de um processo de evolução de milhões, talvez bilhões de anos. A dimensão energética, emocional e mental estariam vinculadas com os elementos água, né? A dimensão energética, água. Tanto é que se a gente não tomar água, se a gente ficar vários dias sem banho, se a gente ficar sem se alimentar, né, com água, enfim, nós vamos ficar com uma baixa energética, sem dúvida nenhuma. E a água parada apodrece, como a gente sabe. Então, o nosso corpo também, ele não pode ficar parado. Ele precisa estar em movimento para que a água se movimente, para que a energia se expanda. Já as emoções estão conectadas com o elemento ar e a mente com o elemento fogo. São símbolos para a gente analisar o ser humano de uma forma mais completa. Então hoje, por exemplo, quando se fala na parte da saúde, muito se foca na questão física. Só que os antigos já falavam da teoria psicossomática há muito tempo, há milênios, que eles sabiam que a psique, né, o fogo e o ar, a mente e o astral, eles batiam muito forte no plano físico, caso eles não estivessem bem. Então os antigos já falavam, o medo é uma das piores doenças, o egoísmo é uma das piores doenças, a dúvida, a indecisão, enfim, a ansiedade psicológica, essas são as piores doenças, porque o corpo físico ele só vai responder a uma dimensão mais sutil. Só que além dessas 4 que conformam a nossa experiência humana, haveriam ainda outras 3 acima, que aí 3 mais o 4 dá 7. E esses 3 acima seriam as trindades de todas as religiões. Pai, Filho, Espírito Santo, Ísis, Osíris e Horus, Brahma, Vishnu e Shiva, qualquer tradição que a gente for enxergar, filosófica ou religiosa, todas têm uma trindade. Porque essa trindade representa a expressão espiritual, entre aspas, acima da material. Só que os antigos falavam que a natureza não é só composta por esses 7 planos de realidade. Tem ainda outros 3 acima, ou seja, 7 mais 3, 10, que conformariam os 10 planos de realidade do nosso sistema solar. E Platão falava que ainda existiam outras 2 acima dos 10, ou seja, 10 mais 2, 12. Que o universo teria 12 planos de realidade. E aí, digamos, além desses 12, estaria o absoluto. Aquilo que as religiões chamam de Deus, enfim, o absoluto, o mistério, o enigma, o mistério dos mistérios, a causa sem causa anterior. As tradições, né, definem de cada um da sua forma. Esses 12 planos de realidade, eles são os 12 planos de manifestação do cosmos. Então, quando a gente só olha para um plano de realidade, o plano material, nós estamos limitados. Então, o que faz a astrologia? A astrologia considera o plano físico, mas considera esses outros 3 planos de realidade. O energético, o emocional e o mental. E tenta entender como que uma lua a 400 mil quilômetros daqui, ou como que Plutão a milhões de quilômetros daqui, como que esses astros interagem com a história da humanidade e com o nosso processo psicológico e com o andar da nossa vida individual. Então isso é a astrologia. É a busca desses patamares de realidade mais sutis. Que, como eu falei, a ciência hoje, ela está muito materialista. Mas ela não foi assim sempre. Porque, como eu falei antes, a teoria psicossomática de Paracelso, de Hipócrates, pai da medicina, Platão, todos eles falavam que o ser humano vibrava em 4 planos de realidade. E não estudavam só o plano físico e não curavam só o plano físico. Eles buscavam atuar nesses 4. Então, se fala também que a astrologia, ela é muito antiga, né? E que ela estava ligada também com a medicina na época. Com certeza. E se existia essa associação dos egípcios, isso é real? Sim. O próprio Hipócrates, pai da medicina moderna, atual, que nós temos aqui, ele teve mestres egípcios. E Hipócrates, pai da medicina, estudava astrologia e usava astrologia para entender os seus pacientes e aplicar o medicamento adequado nos seus pacientes. É só buscar na história, a gente vai ver que Hipócrates era astrólogo. Por mais que isso possa parecer meio estranho, Hipócrates era astrólogo. Só que, claro, talvez a astrologia da época deles era muito mais profunda. Hoje nós temos uma casca, porque muitos conhecimentos se perderam. E por isso que muitas vezes as pessoas ficam só nessa coisa superficial, né, da astrologia. Por quê? Porque realmente ainda nós carecemos de muita coisa, ainda nós estamos resgatando a astrologia.
E aonde que tu, falando nesse conhecimento, onde que tu busca esse conhecimento? Onde que tu estuda sobre astrologia? Bom, eu costumo dizer que a principal maneira de estudar astrologia é calcular o mapa astral de uma pessoa e conversar com ela. Eu percebo na prática que eu tenho aprendido cada vez mais com os meus clientes. Então agora, eu tô com 37 anos. Eu já devo ter chegado na faixa de uns 3.000 atendimentos, mais ou menos. Então eu já tenho um nível de experiência para buscar entender que realmente faz muito sentido essa ciência. E que, como eu falei, quando eu analiso um mapa astral e converso pessoalmente ou de forma online com um cliente, eu estou aprendendo muita coisa. Constantemente eu ainda estou aprendendo, por mais que já atendi 3.000 vezes. Mas mesmo assim, é um constante aprendizado. Então sim, é fruto da experiência? Sem dúvida, ajuda muito. Existem livros bons sobre essa ciência, né, que hoje as pessoas falam que é uma pseudociência? Tem autores muito bons. No Brasil tem uma senhora que já fez 25.000 atendimentos. O nome dela é Ana Maria Costa Ribeiro. E ela não é só astróloga, ela é ela é taróloga, numeróloga, enfim, ela tem uma gama de conhecimentos, ela é fantástica. Fora do país, para mim, aí é a minha opinião, o melhor astrólogo que nós temos hoje no mundo, ele tem quase 80 anos já, ele mora na França, se eu não me engano, é Stephen Arroyo, ou Stephen Arrocho, agora não sei como que é a pronúncia do sobrenome dele. Mas ele é um cara que na atualidade, assim, para mim, é a referência. E ele continua atendendo, acho que até hoje. E ele tem vários livros escritos também, frutos dos atendimentos que ele fazia muito nos Estados Unidos. Ele era aquele astrólogo que atendia a alta sociedade dos Estados Unidos. Então ele tem uma bagagem também muito grande, né, de atendimentos. E depois ele foi escrevendo toda essa bagagem que ele foi, né, adquirindo, fruto da experiência, né, que digamos, é uma das principais formas da gente aprender hoje, não só astrologia, qualquer outra área, né? É a experiência. Não, e eu ia te perguntar sobre o atendimento, né? Como que funciona? E também, já que tu falou do mapa astral, a gente não tem como falar em astrologia e não falar do mapa astral. Mas a gente vai para o rápido intervalo. Eu já vou te lançar as perguntas. Eu quero saber o que a pessoa pode encontrar no seu mapa astral. O porquê de alguém ir em busca de fazer o seu mapa astral. O que a gente pode ter de noção através do mapa astral. E se o mapa astral é o principal, se as consultas são sempre pautadas em cima dele. Mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já para o Maurício, astrólogo, nos falar um pouco sobre o mapa astral. CDN, a rádio do Grupo Diário. A Cis Limpa garante, seu banheiro pode estar sempre cheiroso. Nosso mix de produtos bloqueia odores, fazendo com que o banheiro de sua empresa seja um local higiênico e agradável. Não importa o tamanho de seu banheiro, a intensidade de uso ou qualquer outro fator. Sempre tem um produto da Cis Limpa para desinfetar e aromatizar este local tão importante. Saiba mais acessando as redes sociais da Cis Limpa no Instagram, Facebook e TikTok. Cis Limpa, sistemas de limpeza. Quer informação sempre atualizada e debates sobre os fatos mais relevantes do dia? Então, o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta, às 10, os jornalistas Pamela Rubim, Mati, Maurício Araújo, Pedro Pavan e Denise Olim vão trazer conteúdo de qualidade para você, além da participação especial do advogado Lúcio Antunes e de entrevistados. F5, atualização e debate sobre os principais fatos do dia. O plano de saúde exclusivo para o servidor público estadual e municipal chegou em Santa Maria. O plano complementar Saúde Paz oferece a partir de R$ 43,67 nos primeiros 2 meses, excelente cobertura com abrangência nacional através da rede Unimed. São 2 operadoras que se unem para oferecer o melhor plano ao servidor público e sua família. Ligue 55-3214-2814 e deixe a família Saúde Paz cuidar de você. Saúde mental virou propósito de vida e um objetivo cada vez mais perseguido. Por isso, o programa Faz Sentido convida você a refletir sobre essas questões e começar a construir o mundo que você quer a partir da sua transformação. É fácil?
Claro que não, mas é também a maneira mais assertiva de conquistarmos dias mais leves e saudáveis. Eu, Fabiana Sparrenberger, e os meus convidados te esperamos nessa jornada de aprendizado mútuo. Todo domingo, 11 horas, aqui na CDN. Vamos juntos? Quer falar com a CDN? Sugerir uma reportagem? Participar da programação? Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 2472. Rádio CDN 93.5 FM. 24 horas ao lado da comunidade. Chegamos ao final de mais um ano. Assim como na agricultura, os ciclos se renovam, trazendo a oportunidade de colhermos novos frutos. Nós da Cotricel agradecemos a todos que cooperaram conosco em 2022. Que o novo ano seja de resiliência, para seguirmos compartilhando o amor pela terra e unindo forças para alimentar o mundo. Feliz Natal e um bom ano novo, são os votos da Cotricel. O Grupo Diário está abrindo as portas para receber seus leitores, parceiros, ouvintes, telespectadores, web espectadores no projeto Diário e Você. Prazer em conhecer. Venha conhecer a estrutura de todas as nossas plataformas: Diário Impresso, site do Diário, site BEI, TV Diário, Rádio CDN, SM Outdoor e Revista Persona. A inscrição pode ser feita pelo WhatsApp 991 950934. Estamos te esperando. Ótica Anual é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Anual, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a Rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. DNA. Camila Cunha. De volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado do meu entrevistado de hoje, o astrólogo Maurício Bacar. Antes do intervalo, eu já lancei para ele a pergunta que não temos como não falar em mapa astral, e eu queria saber o que leva uma pessoa a buscar o mapa astral e o que ela pode encontrar nesse mapa astral. Por que a importância desse mapa? Bom, o mapa, ele é gerado no momento que a gente nasce. Então, no momento que nós nascemos, nós temos 10 astros ao nosso redor: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão ao redor da criança. Por sua vez, esses 10 astros, eles vão estar apontando para constelações específicas. Então, por exemplo, se a pessoa nasce hoje, né? Hoje é dia, já me perdi nas datas, hoje é 6? Hoje é dia 5. 5 de janeiro de 2023. Hoje o Sol está apontando para Capricórnio. Então, Capricórnio envia as energias para o nosso Sol, né, o Sol do nosso sistema solar, que por sua vez envia as energias para a Terra. Então, a criança que nasce hoje, capricorniana. Só que são outros 9 astros, né? Então, são 10 astros em 12 regiões ao redor da criança, que são as 12 casas. E existem 12 constelações enviando energias. Além disso, tem que analisar, né? Ascendente, meio do céu, aí tem aspectos mais técnicos. Como que tu vai né? saber o ascendente? O ascendente é a constelação que estava no horizonte leste do momento que a pessoa nasce. Isso é o ascendente. Por isso que o horário é importante. É imprescindível. Porque se a criança nasce, por exemplo, com o Sol em Capricórnio, né? Meio-dia, por exemplo, o Sol vai estar no alto. Mas lá no horizonte leste nós temos outra constelação, que normalmente vai dar uma diferença de 3 constelações, né? Em relação à constelação do Sol, que estaria, digamos, no meio-dia. O Sol é o signo. Isso. É como que a pessoa se relaciona com ela mesma. Isso é o signo. Agora, o ascendente é como ela se expressa, como ela vê a vida, como ela encara a vida. Eu costumo dizer que é o para-brisas. O nosso óculos. É como a gente enxerga as coisas e como que a gente enfrenta a vida. Então, o mapa astral, ele vê muita coisa. Por exemplo,
aspectos da infância, o que renova a pessoa, o que significa segurança interior para a pessoa, a relação dela com o dinheiro, com o tempo, com irmãos, com um dos pais, com a família, a relação dela com os hobbies, a relação dela com a saúde física, com o ambiente de trabalho, com uma relação afetiva, com possíveis parcerias, a relação dela com o subconsciente, seja inclusive da gestação ou da primeira infância, como que ela busca a verdade, quais são as principais tendências vocacionais, se ela vai ter uma tendência maior de ter responsabilidades sociais ou não, se ela vai se envolver bastante em grupos ou não. Enfim, é muita coisa que dá para ver. Como que ela reage a situações, como ela pensa, como que ela demonstra o seu afeto, como ela conquista o que ela quer. São muitas coisas que a gente consegue enxergar nesse mapa astral. Então é um desenho, digamos assim, dos astros ao redor da criança no momento em que ela nasce. Então é um desenho, uma foto, vamos colocar assim, desse momento astrológico. E essa foto define as tendências da vida dela. Tendências. Porque a astrologia, ela anda aliada com o nível de consciência da pessoa e com o livre-arbítrio dela. Por isso que gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos às vezes são tão diferentes. Por quê? Porque os mapas astrais desses gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos são muito similares. Mas o nível de consciência de cada um é diferente. O livre-arbítrio de cada um é de cada um, né? E cada um ao longo da vida vai tendo experiências diferentes, né? Claro que no início ele vai estar todo mundo juntinho, mas depois na escola são experiências diferentes, no colégio, na faculdade, com amizades diferentes, com relações afetivas diferentes. Então, a astrologia mostra as tendências, não são coisas absolutas. Isso é uma coisa que é importante também. E, por exemplo, tu falou a respeito do ascendente, né? Que o ascendente é como a pessoa se mostra, isso, e o signo é muito de como é a relação dela consigo mesma, né? Por isso que às vezes a gente pode conhecer uma pessoa de um signo e dizer que não parece ter características citadas naquele signo, porque tem a ver com isso. E a lua da pessoa? A lua mostra como que a pessoa reage a situações num primeiro momento, como que ela se sente confortável, em que área da vida ou em que situações ela se sente em casa. Mostra aspectos emocionais da família, do passado, mostra a relação com essa tradição inicial, né, que são as raízes familiares. Então, pra gente ter uma análise assim básica de uma pessoa, tem que saber o signo, o ascendente, a lua e, de preferência, a posição de Mercúrio e Vênus. Então, com esses 5 aspectos, a gente já consegue começar a ter uma análise mais completa. Quando a gente fala nos astros, eu me lembrei de uma coisa que a gente falou do ascendente. Já ouvi falar sobre uma grande mudança que as pessoas tendem a ter na volta dos 30, 29 anos de idade. E isso existe. Tinha uma história também que se falava que a pessoa trocava de ascendente, alguma coisa assim, nos 30 anos, sobre uma mudança, um retorno de Saturno, alguma coisa assim. Me explica como que é isso. Por que esses 30 anos? Bom, o que é o retorno de Saturno, né? Quando a gente nasce, o Sol está lá, vamos colocar, a 15 graus de Capricórnio. Um ano depois, há o retorno do Sol, ao mesmo ponto que a gente nasceu. 2 anos depois, o retorno do Sol. Então, o Sol, ele faz esse retorno uma vez por ano. Então, ele leva 365 dias para fazer um giro ao redor, digamos assim. É claro que é a Terra que leva esse tempo, né, de fazer esse giro. E aí, do ponto de vista que parece que o Sol é que está girando ao nosso redor. Porém, né, somos nós que estamos girando ao redor do Sol. Mas então a Terra leva 365 dias para fazer um giro ao redor do Sol. Por isso que o Sol volta para o mesmo ponto todos os anos, uma vez por ano. Mercúrio leva também mais ou menos uma vez por ano. Vênus uma vez a cada um ano e meio. Marte leva 2 anos para fazer um giro ao redor do Sol. Júpiter leva 12. E Saturno leva 29, 30 anos. Então, para que Saturno, no momento do nosso nascimento, ele está aqui, para que ele faça um giro completo ao redor do Sol, na sua órbita, que é muito mais distante, leva aí cerca de 29, 30 anos. Esse é o famoso retorno de Saturno. Pela minha experiência, o que é o retorno de Saturno? É quando a gente termina a consolidação da nossa personalidade. A gente consolida questões físicas,
energéticas, emocionais e mentais. A partir daí, a gente já começa a viver uma outra vida, que não é uma outra vida, é a mesma, obviamente, mas que naquele momento ali dos 29, 30 anos é como se não só o ascendente ele tem uma expressão maior, todo o mapa astral ele se expressa de uma forma mais potente. Então a gente não muda de ascendente, simplesmente o Sol, o ascendente, a Lua, todos os outros aspectos eles começam a vibrar num plano melhor, se a pessoa fez o seu trabalho, né, de autoconhecimento, de despertar, enfim, aí sim, pode ter uma mudança significativa. Quando a gente não faz esse processo, a vida faz por nós. Por exemplo, já tive casos de pessoas que eu conversei, né, que com 29, 30 anos tiveram um acidente de carro muito sério e ficaram em coma, uma experiência quase morte, enfim, são situações limite que a pessoa ela vive. Por quê? Porque a vida está dizendo, olha, você não está indo pelo caminho adequado, vá por o caminho adequado. E aí acontecem esses tipos de situações assim mais limite, mais traumáticas, vamos dizer assim. Mas elas não são o padrão, não seriam necessárias. Elas acontecem quando a gente vai plantando certas sementes que não são as mais adequadas, né? E que não estão de acordo com o nosso caminho, vamos dizer assim. Entendi. Porque se fala bastante, tem até letras de música falando em retorno de Saturno. Maurício, e quando a gente está falando disso, dos signos, né? E do mapa astral, não pode acontecer das pessoas se apegarem muito a esse mapa e isso virar algo prejudicial? Com certeza. Passei por essa experiência já. Isso o que o Oriente chama? O Oriente chama de superstição. O que é superstição? É quando nós estamos dependentes demais de algo externo à nossa essência espiritual. Numa linguagem cristã, estamos apegados demais, identificados demais com algo que está fora do nosso Cristo interior, ou do nosso Buda interior, né? Cada tradição vai chamar de uma forma essa essência misteriosa que todos temos. Então, quando nós estamos identificados demais com algo fora de nós, pode ser um incenso, pode ser um símbolo, pode ser uma pessoa, pode ser um mapa astral, seja o que for, estamos caindo na superstição. E na astrologia acontece muito isso. As pessoas, elas justificam os seus erros pelo seu mapa astral. Eu sou crítico, por quê? Porque eu sou virginiano. Sim. Eu sou rígido, por quê? Porque sou capricorniano. Assim como as outras rotulam outras pessoas também. Eu não vou me relacionar com fulano porque ele é de escorpião. Escorpião falam bastante do escorpião, né? Isso é o famoso terceirizar o problema. Então a gente pode terceirizar o problema para quem? Pro esposo, pra esposa, pro governo, pro pai, pra mãe. A gente pode terceirizar o nosso problema pro diabo, pro capeta, pra quem a gente quiser. Inclusive pro mapa astral. Sim, a gente pode dizer, a culpa é do meu signo, a culpa é do Mercúrio retrógrado, a culpa é da Lua em tal signo. É uma tendência que todos nós temos. A gente justifica, terceiriza o problema, sendo que a responsabilidade é nossa. Mas a nossa mente, ela é muito hábil em justificar os nossos erros e colocar, né? E como eu falei, criar essa superstição de entender que não, o culpado é o mapa e não a pessoa, não a minha consciência, né? Então as pessoas têm que ficar alerta a não terceirizar essa culpa e não ficar muito fechado na história do mapa, porque aquilo que tu falaste também, né, sobre o mapa tá ali, mas o que acontece nesse percurso, o livre-arbítrio das pessoas, não tem como sair exatamente daquele jeito. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já para o último bloco de conversa com o astrólogo Maurício Bacara. CDN, a rádio do Grupo Diário. Busca mais praticidade e conforto na hora de realizar seus exames laboratoriais? Conheça as coletas especializadas do LabMed. Coleta veicular em Camobi. Realize seus exames sem sair do carro. Coleta móvel, o LabMed vai até você na sua casa, trabalho ou onde você estiver. E não esqueça, sempre que precisar, o plantão 24 horas no segundo andar da Central de Clínicas descomplica sua rotina. Saiba mais pelo WhatsApp 3301-1012. O programa Conexão Empresarial entrevista empreendedores com trajetórias de trabalho,
dedicação, luta e superação, e que fazem a diferença para o desenvolvimento de Santa Maria e região. Aos sábados e domingos, às 9h30 da manhã, eu, a jornalista Maristela Moura, tenho um encontro marcado com histórias de sucesso, aprendizados e muitas conquistas. Espero vocês! O BEI ganhou mais espaço na CDN, agora com 2 edições diárias. O Plantão BEI vai te deixar ainda melhor informado sobre a situação da segurança pública. De segunda a sexta, às 14 e às 22h30. Gilberto Ferreira, Lennon de Paula, Maurício Barbosa e Rafael Menezes trarão as atualizações do cenário policial da região, além de edições aos sábados e domingos. Plantão BEI, a informação não tira folga. O restaurante de Giordana está localizado junto ao complexo do Resort Termas Romanas, no Recanto Maestro. O buffet é composto por mais de 16 opções de pratos quentes variados, como risotos, massas, além de carnes e opções do grill. O almoço é servido de quarta a domingo, das 12 às 14h30, e o jantar a partir de terça-feira até sábado, das 19 às 22 horas. Conheça o restaurante de Giordana. A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta, e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto. Sua empresa precisa selecionar funcionários? Chame a Futura Gestão de Pessoas, que lá eles selecionam os melhores colaboradores e estagiários para o seu negócio, de forma rápida e segura. Acesse www.futurasm.com.br ou chame pelo WhatsApp 981445222. Futura Gestão de Pessoas. A saúde é a chave para uma vida tranquila. Por isso, a KL oferece planos de seguros de vida dedicados à saúde da mulher e do homem. Essas apólices te apoiam nos momentos mais difíceis, como em casos de diagnóstico do câncer de mama e câncer de próstata. Conheça esses e outros seguros em nosso site e redes sociais ou pelo número 3222-8444 e em Santiago no telefone 3251-0144. Informação sempre atualizada e debates sobre os fatos mais relevantes do dia? Então, o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta, às 10, os jornalistas Pamela Rubim, Mate, Maurício Araújo, Pedro Pavan e Denise Olim vão trazer conteúdo de qualidade para você, além da participação especial do advogado Lúcio Antunes e de entrevistados. F5, atualização e debate sobre os principais fatos do dia. DNA. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu estou aqui hoje conversando com o astrólogo Maurício Bacar. Já conversamos bastante sobre astrologia, mas o Maurício também é numerólogo. Isso que eu ia te perguntar. Quando tu faz o teu atendimento, o teu trabalho é em cima do mapa, mas tem a parte da numerologia. Como que funciona a numerologia? É sempre que a pessoa, se ela me pede mapa astral, eu sempre analiso o nome dela também para fazer uma análise complementar. Se ela só pede numerologia, eu calculo o nome, mas olho o mapa astral para também fazer uma análise complementar. Então, basicamente, eu trabalho com 3 ferramentas: mapa astral, dentro da astrologia, numerologia, dentro da própria numerologia, e trabalho com revolução solar, que é uma análise mais específica dentro da astrologia, que é a análise de um aniversário até o outro. Então, basicamente, a numerologia, a que eu uso, a abordagem é a pitagórica. Tem a abordagem cabalística também. Eu trabalho com a pitagórica. Basicamente, a numerologia pitagórica é uma análise das letras do nome e análise da data de nascimento.
Então nós trabalhamos com números da data de nascimento e com os números que estão por detrás das energias do nome, né, das letras do nome. Então se fazem somatórios, né, se calculam ciclos e aí, claro, eu como numerólogo, a minha função é interpretar isso. Não é adivinhar nada, é interpretar. É trazer também, da mesma forma que no mapa astral, trazer as tendências. E são tendências muito fortes, né? São coisas que é como se, por exemplo, da mesma forma que hoje em dia nós temos uma bússola no nosso celular, um app de meteorologia, para saber, né, o que vai acontecer amanhã, quais são as probabilidades, né? A mesma coisa dentro da astrologia e da numerologia. Tem probabilidades muito fortes que a gente pode perceber já antes de entrar naquele ciclo, antes de vivenciar certas situações. Então a gente já consegue prever certas coisas. Isso é o interessante. Como a gente conversou no intervalo, eu achei interessante, voltando à história do mapa astral e da numerologia também. Muitas pessoas confundem achar que seja algo meio vidente. Eu estou indo no astrólogo e eu quero que tu me diga se eu vou me casar, se eu vou conhecer alguém. Acontece muito, isso é uma confusão? Olha, acontece pouco, mas sim, tem pessoas que realmente querem saber, querem que eu tenha premonições, querem que eu realmente saiba se a pessoa vai casar com aquela outra pessoa, se vai se separar. É complicado, porque... Mas pode aparecer no mapa? Às vezes aparecem tendências bem claras, né? Aparecem tendências bem nítidas ali. Mas claro que não o que vai acontecer, mas as energias que estão se aproximando. Agora, por exemplo, vou só dar um exemplo, né? Se aparece lá Marte numa determinada casa, Marte pode representar várias coisas. Pode representar conflito, por outro lado pode representar renovação, pode representar novas oportunidades. Então vai depender muito de como que a pessoa está lidando com aquela energia. Se ela está sendo muito agressiva, ela vai atrair conflitos. Se ela quer terminar uma etapa, ela vai atrair um corte na sua vida. Se ela está plantando sementes, ela vai atrair uma nova oportunidade. Tudo vai depender de como que ela está lidando com aquela energia que Marte representa. Então essa é a ideia. Interessante. Agora, pra gente ir finalizando, Maurício, como que tu te imagina daqui 10 anos, o que tu gostaria de estar fazendo? Tu nos falou sobre seus projetos voluntários, sobre a parte da astrologia, que agora ela é bem forte. Acredito que a internet tenha potencializado bastante o teu trabalho, né? Nas redes sociais a gente vê vários vídeos que, por sinal, são muito interessantes. No YouTube também, muitos vídeos explicativos. Como que tu te imagina daqui 10 anos? O que tu gostaria de estar fazendo? Olha, sinceramente, eu acho que nada diferente do que faço hoje. Acho que, claro, daqui a 10 anos é bastante tempo, mas acho que continuar com esse meu trabalho, né, dentro da Nova Acrópole, dando aulas, palestras, arte marcial, né, que gosto muito demorei para começar arte marcial, mas depois que comecei, né, pratico até hoje. Continuar atendendo muitos clientes, continuar oferecendo cursos, porque eu ofereço também cursos online, né, de astrologia, numerologia. Esse ano vou gravar o meu 3º curso, que é sobre o poder da mente. Em breve, talvez ano que vem, sobre preservação da saúde física. Então, eu acho que é continuar nessa mesma linha, mas cada vez num patamar melhor, né, com, sei lá, mais reconhecimento, podendo ajudar cada vez mais pessoas, podendo levar o que eu fui também recolhendo de conhecimentos para cada vez mais pessoas, não só nas redes sociais, ou através de cursos, ou através de palestras. Acho que não me vejo fazendo outra coisa no momento. Sim. A gente agora a gente escuta muito a palavra autoconhecimento, autocuidado também. E como eu estava escutando aqui, parece que a astrologia ela é muito relacionada com tudo isso. Então, para ajudar nesse autoconhecimento. As pessoas buscam a astrologia para esse autoconhecimento, e essa seria uma forma que tu diz assim, por que alguém vai no astrólogo? Né? Que a gente falou aqueles que querem as premonições e tal, mas ela vai em busca de um autoconhecimento, é isso? Sem dúvida, eu acho que 90% ou mais, eu acredito que seja para isso, porque realmente o mapa astral é uma das melhores ferramentas, não porque é a ferramenta que eu trabalho, mas porque de tudo que eu já estudei e de outras terapias que conheço, outras técnicas, a astrologia e o mapa astral talvez seja uma das mais completas. O próprio Jung, né, dentro da psicologia também usava. Como eu falei, Hipócrates, pai da medicina,
também tinha conhecimentos nessa área e usava o mapa astral para cuidar dos seus pacientes. Então acho que é uma das mais profundas formas do ser humano se entender, vamos dizer assim. E agora, para finalizar aqui no último minuto, aquela pergunta que parece uma pergunta bem clichê, mas que é o que as pessoas falam sempre. Como que se explica uma relação? Por exemplo, alguém vai dizer assim, mas o que o astro lá tem a ver com a minha vida aqui? Como que funciona essa conexão de uma maneira bem simplista, assim, pra gente entender? Por exemplo, da mesma forma que aqui dentro do planeta Terra, nós temos Wi-Fi, e nós não enxergamos. Muitas vezes, nós aqui, ou as pessoas que estão nos assistindo e escutando, quantas vezes nós já pensamos em ligar para alguém e a pessoa nos liga? Sim. Ou ao contrário. O que é isso? Os antigos chamam isso de telepatia, ou seja, é uma comunicação num outro plano, é no plano mental. Então eu aqui, com a Camila, estou tendo uma comunicação física, verbal, e por mais que, claro, a minha voz, nós não conseguimos enxergar a voz, né? Talvez os aparelhos aqui da rádio conseguem enxergar ali as frequências. Sim. Mas há uma comunicação invisível, seja pela voz, pelo Wi-Fi, por telepatia. Enfim, há uma comunicação em outros planos de realidade. E isso explicaria então por que um astro a milhares ou milhões de quilômetros daqui tem uma interferência no nosso planeta e na nossa vida. É só a gente olhar, por exemplo, a própria maré. Sim. A maré é pela simples relação da Lua, que está a 400 mil quilômetros daqui, mas ela influencia de alguma forma, física e magneticamente falando. A parte da colheita, das plantações também, né? E o cabelo da Lua, esse, o que tu me diz, mito ou não? Não, acho que não, porque já conversei com cabeleireiros, cabeleireiras, barbeiros. Eles confirmam que sim, faz diferença. Eu também já conversei com todos. Eu tenho uma certa dificuldade, mas se todo mundo diz, eu vou na Lua. Dizendo. Maurício, foi um prazer enorme estar conversando aqui contigo. Da mesma forma. Uma conversa muito esclarecedora. Falamos bastante sobre astrologias e podemos conhecer um pouco da tua trajetória também. Te agradeço por tu ter vindo aqui conversar com a gente. Muito obrigada. Te desejo muito sucesso. E vou dizer que tu passe o teu @, do Instagram ou o teu canal, para que o pessoal que ficou curioso possa te procurar nas redes. Então eu agradeço também o convite mais uma vez. E no Instagram é @Maurício Bacar, com 2 Ks, _ astrólogo. No YouTube é só colocar Maurício Bacar, tem o meu canal, né, Maurício Bacar Hackers, que é o meu nome completo. Mas eu faço muitos vídeos no canal do Pava, né, que é um rapaz aqui de Santa Maria, que tem um canal bem grande, bem grande mesmo. Interessante. E no canal do Pava, então, tem vários vídeos também lá. Então é isso aí. O DNA de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo finalzinho de tarde para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.